Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tag Output, como podemos utilizá-la e quando devemos utilizar essa tag no nosso documento HTML5. Bora para a tela! Veja aí que a tag Output ela tanto abre quanto fecha, o que mostra que podemos ter conteúdo dentro dessa tag. A tag Output ela é usada para mostrar o resultado de um cálculo. Então normalmente você vai utilizar ela junto com formulários, onde você vai obter a entrada de dados e aí sim mostrar o resultado desse cálculo com a tag Output. Os atributos do HTML5, os atributos globais, são compatíveis com a tag Output, então você pode utilizar qualquer um deles sem problema nenhum. E ela também possui os seus atributos específicos, são eles: o atributo for, que define a relação entre o resultado e os elementos usados para cálculo, então você precisa fazer essa ligação entre os seus elementos, ele espera o ID do elemento que você está vinculando. Também temos o atributo form, que define a qual formulário esse output pertence. Lembre-se, ele deve ser ou normalmente é usado com formulários, assim como os campos input ou então as nossas tags select, textArea, assim por diante, tem um atributo form que vincula qual é o formulário e você pode usar quando está fora da tag form. Isso também pode acontecer com a tag output. E temos o atributo name, caso você queira enviar esse valor para o servidor, então ele vai enviar o conteúdo dele junto com o seu nome no atributo name. Também facilita na hora de você buscar via JavaScript, caso você queira buscar pelo nome. Falando sobre CSS padrão, Output tem um display inline, ou seja, o seu conteúdo vai ser exibido na mesma linha e você consegue colocar um output do lado do outro. Vamos para o exemplo então, testar essa tag Output no nosso HTML. Vamos criar aqui um arquivo, vou chamar ele de output.html, já vou criar a estrutura padrão do HTML5 e colocar o título tag Output, como nos outros exemplos. Como que a gente vai fazer aqui? Eu vou criar um input, vamos criar pode ser um outro campo de entrada de dado, por exemplo, um range, e vamos fazer com que o valor desses dois campos seja somado e o resultado do cálculo eu quero exibir dentro da minha tag input. Vamos ver como podemos fazer isso. Então eu vou criar aqui um formulário, todos esses campos vão estar dentro do meu formulário. Aqui dentro eu vou criar um campo input do tipo range, nós já vimos isso lá na aula de campos input. Vou definir aqui um valor para o meu campo, vou chamar esse aqui, vamos usar o ID, que vai ficar mais fácil da gente utilizar. Vou falar que ele é o campo A, e o valor desse meu range vai ser 0. O valor mínimo dele é 0, o valor máximo dele é 10. Além disso, vamos criar mais um campo input, nesse caso vai ser um input do tipo number, para eu permitir só números aqui dentro. Eu vou chamar isso aqui de ID B, e o valor padrão desse campo também vai ser o valor 0. Além disso, vamos deixar um sinal de mais aqui para mostrar que a gente está fazendo uma soma, e depois aqui a gente vai ter o resultado, que vai ser dentro da nossa tag Output. É uma tag nova, Visual Studio Code ainda não está reconhecendo essa tag. Para poder acessar ela mais fácil, vamos utilizar aqui o name, vou colocar que ela é o name C. A gente vai vincular essa tag utilizando o atributo form, que a gente já viu lá na apresentação de slides, e essa tag ela está vinculada a quais campos, e a gente precisa fazer esse vínculo via ID. Então ela está vinculada ao campo A, ao ID A, e também ao ID B, aqueles dois campos ali que a gente vai fazer a soma. Logo de início eu vou falar que a soma de 0 mais 0 é 0. Mas para fazer isso funcionar com qualquer valor que a gente estiver utilizando, a gente vai ter que usar JavaScript. E o JavaScript eu posso colocar, por exemplo, aqui dentro do onInput. Nós vamos ter aulas somente sobre os eventos que a gente pode criar dentro do HTML na próxima sessão desse curso. Mas já vamos adiantar que esse evento é toda vez que tem alguma entrada de dado dentro do formulário, o evento onInput, ele é disparado. E toda vez que alguém entrar com alguma informação no nosso formulário, eu vou falar que o meu campo C, que é o meu output, ele vai receber aqui um valor. E esse valor vai ser simplesmente a soma do valor do campo A.value mais o campo B.value. Só que lembra, no HTML tudo que vai para a tela, tudo que fica visível vira texto, então se eu for somar o A com B, ele vai concatenar, ele não vai somar. Então eu preciso converter isso para numérico, para inteiro. Então vamos usar aqui a função do JavaScript parseInt para converter isso aqui para numérico.
E vou colocar também um parse int em volta do valor do campo B também para converter como numérico inteiro. Agora sim a gente vai conseguir colocar dentro do value do campo C. Aí eu não preciso, né, ter nenhum número, porque eu vou exibir simplesmente na tela e isso vai acabar virando o texto mesmo. Eu só vou fazer o parse int só para conseguir fazer a soma. Vamos para a tela, vamos ver se está funcionando o nosso output. Vou abrir aqui no Google Chrome, meu arquivo /output.html e vamos acessar. Então tá lá, logo de início vem tudo zerado. Se eu fizer alguma entrada de dado aqui, por exemplo, 1, 12, já somou aqui. Então o nosso valor lá é 0, né? A gente está somando 0 com 12. Se eu modificar o valor do meu range, lembra que ele vai de 0 até 10. Então 10 mais 12, eu tenho aqui 22. Também vai funcionar pelos campos aqui para aumentar e diminuir. Uma vez que não importa como eu estou mudando, eu estou fazendo um input, eu estou fazendo uma entrada de dados e acaba disparando o evento do meu formulário. Vamos ver se isso funciona no Firefox também. Tá lá, Mozilla Firefox, se a gente mudar aqui o nosso campo range, ele também já está funcionando. Se eu alterar por aqui, também continua funcionando. Vamos para o Microsoft Edge. Estamos no Microsoft Edge, vou utilizar aqui o range. Na hora que eu mudo o range aqui, ele também consegue funcionar aqui o output. Embora eu não tenha as setinhas, eu posso digitar aqui qualquer número e ele também vai funcionar o output, até mesmo no Edge. Então, output 100% compatível com os navegadores, você já pode sair utilizando sem nenhum problema. A gente continua falando de HTML5 no próximo vídeo. Nesse vídeo nós vamos falar sobre a tag output, como podemos utilizá-la e quando devemos utilizar essa tag no nosso documento HTML5. Bora pra tela! Veja aí que a tag output ela tanto abre quanto fecha, o que mostra que podemos ter conteúdo dentro dessa tag. A tag output ela é usada para mostrar o resultado de um